Desde que eu me conheço por gente, existe dentro de mim um impulso incontrolável por evolução. Sempre quis subir de nível, crescer, transcender quem eu era ontem. E o curioso é que, mesmo levando uma vida considerada ruim aos olhos dos outros, cheia de desafios, dores, dificuldades, se eu me sentia bem naquele caos, porque ele me empurrava para cima. Mas aí começou uma questão que me intrigava, porque toda vez que eu dava um salto na minha vibração, que eu expandia minha consciência, algo ruim acontecia. Parece que cada avanço espiritual ou mental vinha acompanhado de uma tragédia. E isso não é coincidência. Neste vídeo, você vai entender por que a realidade te responde com caos sempre que você se transforma. Vamos explorar os bastidores da vibração, da consciência, e descobrir como o universo age quando você decide mudar. A primeira coisa que você precisa entender é que o universo tem uma estrutura energética extremamente precisa. Tudo funciona como engrenagens interconectadas, em você, seus pensamentos, suas ações, tudo está conectado com essas engrenagens. Então, cada vez que você muda, você move uma peça nesse mecanismo. Quando você repete os mesmos comportamentos todos os dias, o universo te vê como um padrão estável. Mas quando você muda, de verdade, do fundo da alma, você quebra esse padrão. E o universo, que é um sistema de equilíbrio, reage. É como se ele dissesse: opa, temos algo novo aqui. Isso é seguro? Isso é sustentável? E aí ele testa. Ele te joga de volta para a velha vibração, te provoca, te puxa. E a pergunta é: você vai ceder ou vai continuar firme no novo você? Imagina que você era uma pessoa destruída emocionalmente, morando na rua, afundado em dor por ter perdido alguém importante. Aí um dia, algo muda. Você decide se curar, mudar, crescer. A vibração muda, a consciência expande. E aí, como num passe de mágica, aquela ex aparece de novo. Coincidência? Nada disso. É o universo testando: será que ele ainda vibra como antes? Será que ele vai ceder à dor antiga? Mesmo que a pessoa não apareça, talvez apareça a memória, o cheiro, o pensamento. Tudo para ver como você reage. Porque o universo precisa saber se você realmente se transformou ou se foi só empolgação passageira. E se você cair na armadilha, se você reclamar, duvidar, voltar aos velhos padrões, e adivinha? Você perde a expansão. Você volta pro ponto de partida. Toda vez que você muda de verdade, você cria um vácuo. Aquela energia que antes te mantinha preso a velhos comportamentos agora está solta no universo. E o universo não deixa energia solta por aí sem utilidade. Ele vai te devolver. Vai te dar a oportunidade de reencontrá-la, de sentir se você ainda pertence àquele padrão ou não. É por isso que, após uma expansão, vem uma crise. É como se o universo estivesse dizendo: tudo bem, você quer ser uma nova versão de si mesmo? Então vamos ver se você está pronto para abandonar a antiga. E aí entra o pulo do gato: se você conseguir resistir ao chamado do velho eu, se você continuar firme no novo caminho, você começa a magnetizar uma nova realidade. Mas se você cair, tudo volta como antes, e às vezes, até pior. A vibração é o que determina a sua realidade. E quando você sobe a sua vibração, você se torna um influenciador energético. Sua aura começa a afetar quem está ao seu redor, começa a interferir nos ambientes, nas situações, no próprio fluxo da vida. Por isso o universo precisa ter certeza de que essa nova vibração é autêntica. Ele te testa porque você está moldando não só a sua vida, mas a estrutura do todo. Você se torna um co-criador consciente, e isso é sério. Não dá para mudar o mundo interno e esperar que o mundo externo não reaja. A matéria reage. E vai reagir com intensidade. Por isso, quando tudo parecer desabar após uma expansão, saiba que é só o universo perguntando: você está pronto para o próximo nível, ou vai voltar correndo para a sua antiga zona de conforto? Seus pensamentos moldam seus sentimentos. Seus sentimentos moldam seus comportamentos. E os seus comportamentos moldam a sua realidade. Isso significa que tudo começa aqui, no pensamento consciente. Não é aquele pensamento automático que passa como um vento na cabeça, se é o pensamento que você escolhe ter. Se você não escolher os seus pensamentos, o mundo escolherá por você. E o resultado será confusão, desordem interna, caos emocional. E com isso, suas ações serão incoerentes. E com ações incoerentes, a realidade será confusa. Agora, se você treina a mente, organiza o que pensa, começa a perceber o que é seu e o que é imposto, então sim,
você começa a dominar sua realidade. Você começa a se alinhar com sua verdade mais profunda. Isso é elevar vibração. Isso é despertar. E quando você desperta, você começa a perceber que muito do que você achava que era você e nunca foi. O jeito que você fala, os medos que você tem, os desejos que você alimenta, tudo isso pode ter vindo de fora. Escola, trabalho, relacionamentos, traumas. Tudo são camadas. São setores dentro da sua mente que foram programados por algo que não é você. A verdadeira expansão acontece quando você começa a remover essas camadas. Quando você para de olhar para fora em busca de respostas e começa a cavar dentro. A resposta sempre esteve lá. Quando você encontra o que é verdadeiramente seu, quando você se reconecta com essa essência, a vibração sobe de forma natural, sem esforço. E aí, o universo começa a se dobrar diante da sua presença. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante: Buda, Cristo, esses mestres que andaram pela Terra, sabiam exatamente o que eram e o que não eram. Por isso eles tinham uma aura imensa, expansiva, transformadora. Eles não se confundiam com os pensamentos. Eles sabiam o que vinha da mente coletiva e o que vinha da essência. E é isso que você precisa aprender. Saber o que é você e o que não é. Porque quando você sabe, você para de resistir. Você para de reclamar. E o mais mágico acontece: do conceito de o positivo e o negativo ou desaparece. Tudo vira experiência. Tudo vira expansão. E nesse estado, você começa a magnetizar uma nova realidade com a sua simples presença. Você se torna o campo vibracional que comanda a matéria. Então, sim, quando você se transforma, o universo vai te testar. Ele vai te provocar com os velhos gatilhos, com as velhas dores, com as velhas situações. Mas isso não é castigo. É confirmação. Se você passar por essas provas sem ceder, você vai perceber que a vida começa a fluir de forma quase mágica. Você atrai pessoas diferentes, oportunidades diferentes, situações que você nunca imaginou. Porque agora, a sua energia mudou. O seu campo magnético se expandiu. E o universo, que responde à vibração e não às palavras, reconhece que você está pronto para receber mais. Você solta o controle, solta a necessidade de provar, e começa a viver em fluxo. E nesse fluxo, tudo que é seu vem até você. Não como recompensa, mas como reflexo do seu novo ser. Quer que eu adapte esse roteiro em forma de vídeo com cortes e sugestões visuais também?